Pastor, você ora por nós? Ora. Pai bondoso, misericordioso, de infinita bondade, nós te agradecemos acima de tudo pelo teu amor que nos é derramado através de Cristo Jesus. Olá, eu estou aqui na casa do pastor Wesley, meu pastor, homem abençoado, está recebendo a gente aqui para mais um café com o pastor e a gente vai bater um papo aqui, ser abençoado por esse homem de Deus, dando continuidade aí no nosso quadro. Fica com a gente que vai ser muito legal. Todo mundo quer saber, vida de pastor não é brincadeira, né? Não é fácil não. Vida de pastor é uma benção. E a maioria das ovelhas, como eu, a gente quer saber como é que foi que o pastor se converteu, onde que isso começou, né? Conta um pouquinho para nós aí da sua história de conversão. Bem, eu sou de uma família de pastores, de evangélicos, tanto lá de pai como lá de mãe. Minha família toda tradicionalmente evangélica, de um lado batista, de outro lado presbiteriano, mas como todo cristão tem que ter um dia onde ele teve um encontro com Cristo. Apesar de ter nascido no evangelho, a minha família tradicionalmente aqui de Brasília, mas nós somos de Maranhão, de São Luís, e viemos para cá, eu vim para cá com 1 ano de idade, e nós viemos para longe da nossa família. Viemos isolados porque meu pai veio doente para Brasília para fazer um tratamento. E nós fomos frequentar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu com 11 anos de idade, eu buscava coisas maiores, coisas assim mais profundas na igreja, experiências dentro do Espírito Santo. E na igreja que nós estávamos era uma igreja tradicional. A primeira vez que eu entrei na Batista Central foi justamente porque meu pai foi buscar oração pelo pastor Vilarindo e buscar que Deus fizesse algo tremendo na vida dele. E que acabou fazendo. Naquele dia que eu entrei, eu vi, poxa, agora eu sei que existe algo a mais. Foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu entrei na Igreja Batista Central. Tem algo a mais. Tinha uma presença, uma unção do Espírito Santo que eu não conhecia, que eu buscava, queria, mas nós não tínhamos visto isso na nossa igreja. Isso foi que ano, pastor? Foi 1900 e vovô garoto. Eu tinha uns 11 anos de idade, olha lá para 1980. 1980. E naquela época nós começamos a frequentar a Igreja Batista Central. E naquele momento da minha vida pessoal, era um momento crítico e difícil. Eu estava passando um momento que meus pais mesmo não tinham percebido ainda, mas constantemente eu tinha sonhos terríveis, sonhos de morte, sonhos de caveira, com demônios. E por isso eu buscava algo a mais, buscava algo que viesse ao meu encontro e que me desse uma unção e me desse um up na minha vida espiritual. Foi quando um homem foi na nossa igreja, foi na nossa casa, bateu na porta, ele era amigo do meu irmão mais velho, frequentava a Igreja Batista Central, e ele disse que tinha tido um sonho comigo. E nesse sonho, Satanás se revelava e matava a mim e tentava matar ele. E ele não me conhecia. Nós éramos novos na Batista Central, ele já era, da família dele já era da Igreja Batista Central, e naquele momento ele foi lá na minha casa, nós morávamos na 416 Sul, e ele foi falar desse sonho. Ele me chamou, meu irmão me chamou e falou assim, olha, esse irmão aqui é um profeta na igreja, Deus traz muitas revelações a ele, fala com ele, e ele disse que teve um sonho. E esse sonho disse que Satanás te matava e destruía a sua vida. E isso eu com 11 anos. E ele não sabia, nem meu irmão sabia, nem meus pais sabiam, que constantemente eu tinha sonhos com pesadelo com demônios. Hoje eu sei quais são os demônios, e eram demônios de morte, demônios de destruição, e tentavam fazer de tudo contra a minha vida. E pesadelos horríveis, terríveis. Eu ficava à noite apavorado, acordava assustado. E quando aquele irmão bateu na porta e falou aquilo, naquele momento eu senti a presença do Espírito Santo e Deus falando comigo. E eu falei assim, se o diabo quer me destruir, eu sei como destruir ele. E naquele momento eu falei assim, olha, a vida espiritual é assim, é uma guerra. E eu sei que o poder do sangue de Jesus Cristo, eu tinha nascido, eu cresci ouvindo as histórias
dos meus avós, ouvindo a história dos meus pais, ouvindo as coisas que se contavam do Evangelho. Eu conhecia a palavra. Eu falei, então se Satanás está querendo isso comigo, eu sei como desfazer a obra dele. É o sangue de Jesus Cristo. Amém. E uma certa feita, nós já éramos conhecidos na Batista Central, já frequentávamos. Meu pai ainda era da igreja presbiteriana, mas nós frequentávamos já a Batista Central já há bastante tempo, conhecíamos uma gama de pessoas lá. Foi quando um dia eu cheguei e falei assim, hoje eu vou aceitar Jesus Cristo. Quem se lembra da Batista Central, o pastor Vilarindo não tinha um culto de domingo que ele não fizesse apelo. E eu falei assim, hoje eu vou aceitar Jesus Cristo. Apesar de ter nascido no Evangelho, eu tinha uma necessidade de ter o dia onde eu me declarava diante de todos que eu era cristão. Glória a Deus. Com a tua boca confessares e com o teu coração creres que tu és, que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. E quando eu falei isso, meu irmão mais velho riu, as pessoas começaram a falar assim, mas você não já é crente, mas você não já é crente? Eu falei, sim, mas eu nunca fiz essa confissão. Amém. Pública, profissão de fé, diante de todos. Isso tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. 12 Eu anos. já estava com 12 anos. E quando, de repente, naquele domingo, 4 de novembro, 4 de novembro. nunca esqueci. Quando o pastor Vilarindo, eu não me lembro a pregação, não vou mentir. Eu saí de casa e falei assim, naquela hora eu quero ir na frente de todo mundo, todos na minha escola conheciam que eu era evangélico, todos na vizinhança sabiam que nós éramos evangélicos, mas eu nunca tinha feito uma confissão pública da minha fé, dizendo, eu aceito Jesus Cristo como Deus único Salvador. E naquele domingo eu fui lá e aceitei Jesus Cristo como Deus único Salvador. Bênção, pastor. E eu me lembro que tinha aquelas pessoas que anotavam o seu nomezinho, o nome do rapaz que anotou meu nome, o apelido dele era Batatinha. Ricardo, vulgo Ricardo. E o Ricardo anotou, perguntou se eu não vou perguntar se você quer visita. Eu falei, não, pode visitar. Pode visitar. Eu quero tudo que eu tenho direito. E naquele momento eu fiz a minha profissão de fé e diante de todos. Eu me lembro que a gente sentava sempre na ala dos jovens. Os jovens todos se levantaram, ficaram vendo a igreja crente, parecia até que eu era hipócrita, né? Uhum. Que eu estava aceitando Jesus Cristo. Não, mas é porque eu nunca tinha feito uma pública profissão de fé. Amém. Aceitar Jesus Cristo diante de todos. E foi aquele dia, 4 de novembro, eu fiz minha pública profissão de fé. Que bênção, hein, pastor? É. E dali para batizar foi quanto tempo? Classe do Clair. Quem se lembra do Clair, Diácono Clair, eu fiz a classe um ano depois. Fiz com 13 anos. Fiz meio que escondido do meu pai, porque meu pai não era da Batista Central, meu pai era da igreja de outra igreja, Igreja Presidente de Brasília. E ele frequentava de vez em quando e eu não falei pro meu pai. Eita. Não falei pro velho que eu ia ser batizado na Igreja Batista Central de Brasília. Eu fui batizado com 4 anos de idade na Igreja Presidente do Brasil. Sim. Que lá se faz quando criança e quando 14, 15 anos faz a sala de catecúmenos, onde você faz a pública profissão de fé. E eu não tinha feito. Entendi. Eu fui fazer isso já batista. Eu me lembro que quando foi nas vésperas do batismo, eu fui falar com meu pai muito sistemático, muito rígido, e ele olhou assim, não gostou, mas falou, bem, você está indo para a igreja para falar, para aceitar Jesus Cristo, para ser membro da igreja, como é que eu vou dizer não? Olha. E eu fui o primeiro membro da Igreja Batista Central, da minha família Batista Central de Brasília. Logo em seguida veio meu pai, meus irmãos, minha mãe, e depois a família toda. Mas o que foi mais interessante também, notório, é que naquela época se falava muito sobre batismo com o Espírito Santo. Sim. E era uma época onde se falava em todos os lugares, o culto do poder de Deus, só se falava sobre unção do Espírito Santo. Falar em língua estranha, profetizar, dons de maravilhas, curas, sobrenatural. E eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu agora sou teu servo. Eu agora fiz a minha pública profissão de fé, agora eu quero ser selado com o teu Espírito. E na vigília tinha esse momento. 3 horas da manhã era a hora que as pessoas iam para lá para serem batizadas, cheias do Espírito Santo. Okay. E naquele dia, eu falei assim, naquela semana eu cheguei e falei assim, sexta-feira, na hora da vigília, eu vou ser batizado com o Espírito Santo. As pessoas riam, achavam engraçado. Falavam assim, menino, né, criança, tá falando isso. Eu falava, vou naquela hora ser batizado com o Espírito Santo. E quando foi na sexta-feira, eu falei para Deus, Senhor, eu vou jejuar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando for na sexta-feira, na hora do batismo,
eu vou ser selado, batizado com o Espírito Santo. Falei pro meu irmão falou, não é assim, você não pode premeditar quando você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você quer mandar em Deus. Você quer mandar em Deus, falar pro Espírito Santo fazer a obra. Eu falei, não, eu estou crendo e eu quero. E quando foi no dia, na segunda-feira, eu esqueci de jejuar. Eita. Eu estava na escola, eu estudava, claro, né? De repente eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus e falei assim, você não esqueceu de algo? E eu assim, olhando para um lado, olhei para o outro, aquela voz interior que eu achava aquilo esquisito, e eu olhei para as pessoas e as pessoas continuavam conversando, e aquela voz dentro de mim, eu me lembrei que eu não tinha jejuado. Aí eu falei, não, Deus, então eu vou jejuar terça, quarta, quinta e sexta. Mas vou ser batizado na sexta-feira, na hora do batismo com o Espírito Santo. E foi. Sexta-feira, nós tínhamos um culto que era, naquela época não se falava em PG, nós tínhamos um culto doméstico, culto na casa dos irmãos. Era na 415 Sul, na casa do Fernandão, o irmão que era da Igreja Batista Central, e nós tínhamos esse culto no lar. E era uma tipo célula. E naquele momento a gente saía de lá e ia para a igreja, porque era 10 horas, terminava 10 horas, nós íamos para a vigília. E eu falei, hoje eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro que todo mundo começou a rir. Não é assim que se fala, você não pode dizer. Eu só sei que quando foi 3 horas da manhã, que chamaram as pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo, eu fui tremendamente queimado pelo poder de Deus. Eu ajoelhei naquele momento e eu comecei a minha língua, eu não conseguia controlar a minha língua. A minha língua ficava quicando no céu da boca, e tinha uma irmã que abaixava minha cabeça e eu levantava a cabeça da mão dela. Ela abaixava minha cabeça e eu levantava a mão dela. Teve uma hora que eu não aguentei, ela baixou minha cabeça no chão, eu fui pro pó e comecei a orar, e veio uma onda de fogo, de poder, e eu sei que naquele momento eu só vi umas nuvens e vi uns pés vindo para mim. Quando eu vi aqueles pés vindo para mim, eu não tive mais sentido de nada. Eu só fui acordar quando o pastor Vilarino falou assim, apontando o dedo para mim e falou assim, tem umas pessoas que demoram muito mesmo. Foi na hora que eu acordei, com vários irmãos, eu era bem mais gordo, vários irmãos me ajudaram, eu estava completamente queimado. Não tinha uma parte do meu corpo que não tivesse adormecido. Sabe quando você fica dormente? Assim que estava o meu corpo. Couro cabeludo, pé, eu não tinha força para levantar. Aí os irmãos me levantaram, me colocaram no banco, no primeiro banco. Eu ainda meio grog, meio abobalhado assim, e meio em estado de êxtase, e foi a dia que fui batizado com o Espírito Santo. Eita. 2 semanas depois que eu fiz minha pública profissão de fé. E desde aquele momento, estive na presença de Deus e participei de vários movimentos estudantil, de liderança cristã, movimentos de discipulado, de evangelismo noturno. Aí já começou a se envolver na obra. Nunca mais parei na obra e desdobrou até chegar a ser pastor. Quem me ungiu uns 20 e poucos anos depois foi justamente aquele irmão que entrou dentro da minha casa, que Deus tinha falado com ele que o diabo queria me destruir. Olha aí. Aquele homem me chamou. Ele tinha uma obra, um ministério de libertação tremendo aqui em Taguatinga, e ele me chamou para estar com ele, e ele me ungiu pastor. Olha aí. Mas como que começou esse processo? Porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Se pastor é uma profissão, é um trabalho, é uma vocação, é um chamado, é um dom. Como que o senhor explica isso assim para nós leigos, né? O que é ser pastor? Pastor nunca, apesar que em algumas culturas o ministério pastoral é considerado como profissão, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil ainda não, graças a Deus, pastor é um chamado. A Bíblia fala que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, apesar que você pode almejar, mas o chamado é algo que vem do céu. Amém. Que tem que ser algo que entre em contato com a tua alma, com o teu espírito, e realmente você queira muito mais do que tudo. Porque se não for assim, é difícil, é muito difícil. Porque é uma renúncia a cada instante, é um aprendizado mais profundo, muitas das vezes experiências na nossa vida que não acontecem na vida dos outros, porque nós precisamos daquela experiência para amadurecermos, para termos uma vivência e assim podermos levar o povo de Deus
a um salvo-conduto, a uma vida espiritual mais profunda. Então eu digo sempre que o pastor passa primeiro para que as suas ovelhas passem depois. E a gente saiba como aconselhar, saiba o que falar, saiba o que fazer, para a gente não estar despreparado. Mas ministério pastoral é um chamado acima de tudo. Não é uma profissão, não tem, exige responsabilidade, existe disciplina, existe preparo, existe responsabilidade, existe acima de tudo muito estudo. Eu estudava mais a palavra de Deus, os livros, até mesmo do que a minha vida secular, porque o meu objetivo era me preparar, ter o que responder àqueles que me perguntassem. Não só aos evangélicos, mas àqueles que não eram evangélicos, porque muito mais o povo do mundo pergunta, dentro do nosso emprego, do nosso dia a dia, das nossas amizades. Os desafios são as dialéticas das respostas certas para as pessoas que nos perguntam. Porque o crente, ele tem obrigação, ele tem a escola bíblica dominical, ele tem o evangelho, mas as pessoas do mundo talvez só tenham você, naquele lugar, naquele momento, uma resposta da boca de Deus. Então o que eu queria saber era a palavra de Deus, Bíblia. Eu me trancava no meu quarto, eu jejuava, eu lia Bíblia, eu comia Bíblia, eu lia tudo que podia saber da palavra de Deus, eu buscava, eu ia atrás de homens que pudessem me ensinar. Para quê? Eu andava com pessoas que tinham experiência com Deus. Para quê? Para eu poder aprender, para eu saber o caminho das pedras. E o que fazer na hora da comunhão com Deus? Como que eu deveria buscar o Senhor? Como que era esse processo de crescimento na presença dEle? Subir os degraus na presença do Senhor. Enquanto muitos da minha geração brincavam, estavam fazendo coisas, eu estava buscando, eu estava toda sexta-feira, vigílias na presença de Deus, monte, orando, jejuando, porque no meu entendimento, pelo que eu aprendi dos meus avós, bisavós, tataravós, era um eterno chamado, uma contínua caminhada de aprendizado, era luta mesmo, não era fácil. Então o preparo tinha que ser algo inerente à minha vida. Então brincar, diversão, muitas vezes foi colocado em segundo plano, porque o objetivo era realmente a presença de Deus. Isso foi uma opção do senhor, né? O senhor entendeu a importância da minha personalidade, do meu chamado, do que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida. Hoje eu costumo até tirar mais esse peso. O que eu costumo fazer? Orientar as pessoas para que elas tenham um processo mais tranquilo. Me transformei em um professor acadêmico na área de teologia justamente para tornar esse caminho mais acessível, mais tranquilo para aqueles jovens ou pessoas que queiram buscar o conhecimento de Deus e queiram uma experiência ministerial, que elas tenham mais acesso. Porque na minha época era difícil, ninguém queria ensinar, ninguém parava para te ensinar e era complicado. Até hoje as pessoas têm, parece que é uma competição, você é pastor, então eu não tenho muita comunhão contigo. Os pastores não têm muita unidade. Acho isso estranho, né? Pois é. Então, assim, nós precisaríamos mais cafés com pastores, os pastores jejuarem juntos, orarem juntos, tem mais essa unidade. Olha, essa sugestão é excelente, hein? Vamos reunir os pastores aí, vamos marcar alguma coisa. Exatamente. E aí vai ser enriquecedor. Vai ser unidade. E quando o povo de Deus se une, e principalmente um projeto que está no coração de Deus, que chama-se igreja, e quebra-se as fronteiras e as barreiras, sejam elas ministeriais, pastorais, ortodoxas, nós nos tornamos a igreja do coração de Deus. E é uma igreja poderosa. E aí, né, pastor? E as portas do inferno verdadeiramente não conseguem prevalecer. Amém. E aí a gente sabe que nada anda sozinho, né? O ministério de pastor, ele começa ali, creio eu, né? O senhor até me corrija se eu estiver errado, mas já começa no ventre da sua mãe, onde você foi escolhido por Deus e Deus vem te preparando. Mas aí chega num ponto da sua vida que hoje é pastor, mas tem uma vida profissional, tem sua esposa, tem seus filhos, ou seja, tem o trabalho, tem um tempo que você tem que se dividir, tem as ovelhas carentes, tem as ovelhas muito carentes e tem as ovelhas que são grudentas. Como é que o senhor gerencia tudo isso dentro da sua experiência já de pastor?
Como que o senhor administra essa questão com todos os desdobramentos? Financeiro, necessidade de dar tempo para a esposa, para os filhos, para as ovelhas, para a obra, para o trabalho. Como é que o senhor equilibra tudo isso, pastor? Esse é o grande dilema de cada pastor. Esse equilíbrio, essa organização, essa disciplina. Muitas das vezes nos é cobrado um rigor dentro do ministério, onde nós temos que sempre investir no reino. E nessa trajetória, a gente esquece que a nossa primeira ovelha está dentro de casa. São os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família, a nossa primeira igreja. Deus acima de tudo, Deus está acima de todos na nossa vida, mas a nossa primeira igreja é a nossa família. E esse talvez seja as grandes dificuldades do ministério pastoral, é equilibrar e ter essa realidade bem firme e bem madura dentro da sua vida. Precisa de uma esposa compreensível, de filhos compreensíveis, precisa de uma estrutura formada tanto economicamente como também secularmente, pautada em cima de princípios da palavra de Deus, mas que você respeite horários, respeite individualidades, sabendo que a sua esposa também tem que ter o mesmo chamado que você. Não dá para... O ministério pastoral ele é formado 95% de uma grande mulher, de uma esposa maravilhosa. 95%? Que está 90%. Os 5% a gente dá conta. Os outros 95% é uma mulher de oração, uma mulher de coluna, de fibra, de fé, de muito amor, que aguenta o rojão, que aguenta estar do nosso lado, que suporta dificuldades, que passa por cima de conceitos e que tem uma compreensão mais larga que as portas que a gente vai passar. Tem que ser uma mulher realmente linda, maravilhosa, maleável, sábia e que sabe edificar o seu lar, que dê o suporte para o marido, que esteja ao lado da obra, que esteja conosco. De nada vale o marido crescer, eu ser um pastor, e a minha esposa ficar para trás, de nada vale meus filhos ficarem para trás, por mais que tenham outros chamados, outros ministérios. A esposa tem que crescer junto. E esse crescimento, ele vem do marido reconhecer do ministério da esposa na sua vida. Ela é uma das pessoas que mais ministra e pode ministrar na vida do pastor, é a grande conselheira, a grande confidente. Então a escolha da esposa é extraordinária na vida do ministério pastoral. Extraordinário. Então eu tenho minha vida secular, tenho que dividir. O Rick Warner, no livro dele, Uma Igreja com Propósito, um livrozinho fininho, dessa grossura, ele tem um capítulo que ele fala, é um capítulo em homenagem aos pastores que trabalham fora e têm ministério pastoral, porque é difícil. Quantas vezes no meu emprego veio uma palavra de Deus, veio uma unção, e eu queria estar no gabinete, eu queria estar de joelho agora, prostrado, essa revelação, peraí Espírito Santo, peraí, como é que é mesmo que o senhor está falando? E de repente eu estou atendendo pessoas, de repente eu estou no meu trabalho, no meu emprego, e queria estar sozinho, eu queria fechar a porta do meu quarto e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho que terminar meu turno. É complicado, é difícil, mas tudo é questão de equilíbrio, de maturidade mesmo, de saber os seus limites, as suas responsabilidades. A minha responsabilidade enquanto homem, cidadão, social, enquanto pai, enquanto que eu tenho que gerenciar as minhas economias também. Durante toda a minha vida eu nunca recebi de igreja, agora a igreja tem me abençoado tremendamente, mas em 20 e poucos anos de ministério é a primeira vez. Sempre eu tive muito trabalho, acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, e Deus tem me abençoado e tem me dado sabedoria para lidar com essa área, mas é uma área complicada, porque o bom seria, o ideal, né, nós termos assim todo o tempo. Mas Paulo era fazedor de tenda, né? Fazedor de tenda. Atos 18:4 fala lá que ele fazia tendas. Então, a gente tem que ter nossa habilidade, e Deus nos dá essa capacidade. Deus me deu um concurso público, onde eu tive, de uma certa forma, uma projeção e um programa, pude programar minha vida, ter uma facilidade nesse sentido. E Deus me abençoou muito. Amém. Então, eu pude ser pastor, ter minha vida pública, ter minha vida dentro da minha família, conseguir alcançar algumas bênçãos dentro, e que Deus foi me dando, abrindo portas. Que bênção. E dentro desse ministério pastoral, né, o senhor atuante, equilibrando tudo isso, coordenando tudo isso muito bem,
Tem alguma história que o senhor viveu dentro desse ministério com as ovelhas que ficou marcado, que hoje o senhor traz à memória e se lembra disso e fala, olha, vale a pena ser pastor, eu vivo isso, eu estou nesse ministério de Jesus aqui nessa terra. E tem alguma lembrança que pode ser compartilhado aqui da vida de pastor? Muitas. Um dos grandes momentos da vida do pastor é quando nós vamos até o inferno, quebrar o chifre do diabo, arrancar as garras dele de uma vida, e depois a gente vê essa vida restaurada. Ao longo do meu ministério tem muitos pastores que hoje eles eram homens aí nas drogas, possessos por demônios, pessoas que eram totalmente marginalizadas, e hoje Deus transformou a vida deles e hoje são pastores. E tem um caso no meu trabalho, que eu tinha um culto lá no trabalho, na hora do almoço, e nós pregávamos o evangelho e cantávamos louvores, e o canto alto mesmo, e tinha um rapaz que ele era da limpeza, e esse jovem ouvia aquelas pregações, ouvia aqueles louvores, e um dia eu falei assim, rapaz, senta aí, fica aí. E aquele rapaz sentou, e foi ouvindo a palavra, e foi gostando, e ele teve um dia que ele aceitou Jesus Cristo, teve seu encontro, e de repente ele foi crescendo, e foi se envolvendo com a obra de Deus, e numa outra igreja, uma igreja lá em Águas Lindas. E ele ficava toda hora, me perguntava, falava comigo, perguntava como é que era a Bíblia, queria saber da Bíblia. E um belo dia ele chegou só, estou numa obra tal, ministério tal, eu falei, amém, continua firme. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, meu pastor quer me ungir. Eu falei, amém, cara, é isso que você quer mesmo? Você tem certeza? Ele, tenho, arde dentro do meu coração. E amém, ele foi. Um belo dia ele chegou e falou assim, quis pregar no culto lá, e eu dei a oportunidade para ele. Vamos, pode dar uma palavra aqui? Posso. Então vamos lá, dá uma palavra hoje. Ele foi dar o testemunho dele. Que ele era catador de papel, de latinha, tinha se envolvido com droga, era alcoólatra, tinha perdido toda a vida dele, respeito pela família, respeito por todos. E que, sem mais sem menos, ele disse que queria sair daquela vida de alcoolismo. Ele conseguiu um emprego na Dinâmica e falaram para ele trabalhar lá na estação do metrô. E quando ele ouviu a palavra de Jesus Cristo, aquilo que ardia no coração dele, ele largou as drogas, largou o alcoolismo, deixou de ser catador, passou a ser servente. Hoje ele é pastor de 4 igrejas no Goiás. Meu Deus. Quando a gente vê uma vida assim, uma trajetória assim, não é que vale ser pastor, porque não vale, não tem preço. Quando a gente vê que nós somos convidados a participar da mesa do Senhor, para servir o pão, amém, e pessoas famintas, pessoas que precisam, são restauradas, recuperadas, e aquela pessoa que ninguém mais dava valor, mas Jesus Cristo deu valor, e Jesus Cristo tem um propósito, e aquilo é restaurado, amém, tudo vale a pena. E eu poderia te contar N situações de pessoas de bem, pessoas ricas, pessoas pobres, drogados, pessoas comuns, que ouviram a palavra de Deus e hoje estão servindo ao Senhor, cantando ao Senhor e dizendo, só o Senhor é Deus, graças a uma pregação, porque com 11 anos, Satanás quis me destruir, quis me matar. E eu disse, Jesus, me socorre. E a obra do Espírito Santo entrou na minha vida. E nunca mais parou. Amém. Então, já passei por muitas coisas. Dificuldades. Já passei por perseguições. Dentro da igreja, fora da igreja. Sou de uma época que você falar que era cristão não era chique. As pessoas zombavam de você, te ridicularizavam, jogavam na rua, jogavam um saco com mijo. Ficavam na porta da igreja com espelho para atrapalhar culto. Você tinha que pregar no meio do mundo, as pessoas falavam, pobre coitado, não estudou, não sabe nada,
agora é protestante. Mas graças a Jesus Cristo, Amém. nós passamos por isso. Hoje o Evangelho mudou e hoje eu vejo uma igreja que tem condições de entrar na porta, na casa das pessoas através da televisão, na internet. Você pode falar no meio das praças e as pessoas não te ridicularizam, as pessoas acham até bonito, e a igreja poderia fazer muito mais, trabalhar muito mais, ter muito mais coragem, muito mais ousadia, ter menos vergonha do Evangelho. Hoje a gente tem que transformar a igreja, habilitar a igreja, mascarar a igreja, colocar panduricais, fazer coisas lindas na igreja, congressos maravilhosos para atrair as pessoas. Enquanto que o Jesus Cristo que fez na cruz é mais do que suficiente. Antigamente não era assim não, a gente falava o evangelho curto e grosso e as pessoas se convertiam. Hoje a gente se desdobra para apresentar um evangelho de pirotecnia, lindo, maravilhoso, cheio de show. Eu me lembro que a gente cantava no gogó mesmo, não tinha violão. Hoje você tem som, tem guitarra, tem tudo. Eu me lembro, jovens sempre brigavam para o pastor Vilarinho liberar a guitarra, a bateria. Era uma briga. Hoje você tem todo tipo de som e os jovens têm tudo e eles não querem. Porque falta uma coisa que é a experiência pessoal. Você tem que ter um encontro com Cristo. Né? Amém. O Espírito Santo tem que quebrar realmente seu coração, rasgar a sua alma e dizer para você, vai valer a pena. E seguir, vem e segue. Esse chamado de Jesus Cristo, seja para pastor, seja para o que for, seja para ser filho de Deus, precisa ser genuíno, precisa nascer realmente um coração que realmente se quebranta diante de Deus e diz, não é dizer sim a Deus, é ouvir a voz por sim dele. Eu te quero. Isso muda tudo, né? Muda completamente. Isso muda tudo. Pastor, já aproveitar aqui para te agradecer por este tempo. Eu que agradeço. O senhor aí separou esse momento de qualidade para nós estarmos juntos, não é? E pedir para o senhor deixar uma mensagem no versículo bíblico para quem está nos ouvindo aqui. Tem muita gente que lhe ama, né? Deixar registrado que o senhor está, inclusive, se recuperando de uma cirurgia que foi um milagre de Deus na sua vida. Todos nós estamos celebrando isso até hoje. Então tem gente ansioso por ver o Senhor, né? E aí vai ser uma oportunidade de muitas pessoas estarem vendo o Senhor. Então deixe uma mensagem para nós, que nós sermos edificados aí pelo nosso pastorzão. Amém. Eu fui pregar uma vez numa casa e eu falei sobre chorar com os que choram. Era difícil ver pessoas que verdadeiramente choravam comigo ao longo da nossa vida e se preocupavam com você. No final do culto, um rapaz veio me procurar, ele era judeu, e ele falou assim, pastor, o mais difícil para mim não é chorar com os que choram, porque na minha cultura nós aprendemos a chorar. O mais difícil para mim é encontrar pessoas que deem boas risadas e gargalhadas comigo, genuínas e honestas. Aquilo ficou no meu coração. E dessa dificuldade que eu passei, uma dificuldade na minha vida de saúde, o mais interessante é que eu vi uma igreja que me abraçou com carinho, com amor, não para chorar, mas para se alegrar, porque era um momento que eu tinha que ter alegria, paz, e segurar na minha mão e falar assim, eu te amo, o Senhor é importante, não está sozinho. E foi muito, muito revigorante, fortalecedor, saber que a gente tem uma igreja na retaguarda, que a gente não é apenas um vaso. Que ser vaso de barro faz parte da nossa vida, mas quando a gente sabe que nós somos um vaso, que é importante, que as pessoas não querem que seja quebrado, que não querem que fique de lado, que querem que fique no meio da sala e sentem falta quando ele não está ali, querem colocar um buquê de flores, querem limpar, que querem estar junto, que amam, é diferente. E Igreja Batista Cristã, eu agradeço por esse momento de tanto conforto, de tanto carinho, de tanta preocupação com seu pastor, com seu irmão, com tantos irmãos que foram lá no hospital me visitar, dormir comigo, cuidaram da minha família, cuidaram dos meus filhos.
teve irmãos que ficaram com os meus filhos, brincaram com eles. Arlen foi um deles, foi para a piscina, foi brincar com o Felipe. Sim, e eu lá no hospital sabendo que eu tinha uma igreja, que eu tinha um corpo, que eu tinha irmãos que estavam lá junto comigo, foi muito forte, muito importante. Acima de tudo, eu sabia que tinha uma igreja orando por mim, que tinha intercessores, que estavam guerreando no mundo espiritual pela minha bênção. E naquele hospital, Deus me deu muita experiência. As pessoas entravam naquele quarto para pedir oração, entravam naquele quarto para perguntar da palavra, e não eram da igreja. As enfermeiras, cada pessoa que ia ali, doente, eu orava e aconselhava. E teve um homem que eu estava num quarto que era duplo, né? E ele saiu e falou assim: que igreja é de vocês? Eu falei: a Igreja Batista Cristã. Eu quero essa igreja. Eu queria conhecer essa igreja, porque eu sou de outra religião. Mas eu nunca vi tanto carinho, tanto amor, tanto empenho. E eu vejo que vocês são tão honestos, tão sinceros. E todo mundo que vem aqui, pessoas educadas, pessoas de bem, e falam, e cumprimentam, e te amam, te abraçam. E me abraçam também, me abraçaram. Eu quero isso para minha vida. Glória a Deus. E quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, eu convidei, e o genro dele era de uma igreja evangélica, começou a chorar e falou assim: poxa, eu vou levar vou levar o senhor lá para a minha igreja. Eu falei: olha, o pastor dele eu conheço, vai lá, vai num culto, Deus tem um plano na sua vida. Então, igreja, vocês foram família, vocês foram amigos, vocês foram salvo-conduto, foram porto seguro, foram ombro macio. Eu tenho só que agradecer. Glória a Deus. Cada dia é uma vitória. Deus tem abençoado, estou ficando melhor. Ainda tem uma longa jornada para recuperação completa, plena, mas o que eu levo no meu coração é muito carinho, muito amor dos meus pastores, pastor Sérgio, pastor Carlos, pastor Evelmar, Rosinha, pastora Cláudia, sabe, da Valessa. Eu tenho muito carinho que tenho deles, cuidado, tenho muito cuidado das ovelhas, de cada irmão lá do PG dos Homens, que foi lá dormir comigo para minha esposa não ter que dormir naquela cadeira dura. E barulhenta. Dava cada susto. E ficar cuidando de mim. Cuidaram também, me deram retaguarda da minha casa, minha família. Até financeiramente me ajudaram, desprenderam-se de suas vidas para me ajudar. É bom demais saber que tem pessoas que choram com você. Mas, acima de tudo, eu tenho prazer de ter vidas que se alegram comigo. A grande alegria é saber que um dia tudo isso aqui vai ser passado e nós vamos ter uma grande banquete e vocês vão estar lá, amém, convidados de honra. Amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Que é isso, pastor. Café com Pastor sempre está aí à disposição. Querendo falar de teologia, querendo falar de Deus, olha, as ideias a porta está aberta. Tamo junto, pastorzão. Tamo junto.